Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 1º de junho. O Bovespa apresentou alta de 1,12%, uma sinalização interessante graficamente falando, porque primeiramente havia perdido o suporte do fundo anterior. E aí no pregão de hoje gera um engolfo de alta, voltando para cima do suporte, fechando acima do suporte. Então uma sinalização de falso rompimento, o que traz a chance de ter o quê? Um repique de alta dentro ainda de uma tendência de baixa. Esse engolfo de alta é um padrão que é mais relevante quando acontece a favor da tendência. E por estar contra a tendência, não dá para se ter uma perspectiva ou uma expectativa tão grande para cima desse movimento que pode acontecer aqui de repique. O fato é que temos resistências importantes para o Ibovespa por volta dos 50.000 a 50.356 e depois na faixa dos 51.000 pontos. No mini índice eu cheguei a recomendar uma operação no pregão de hoje, no gráfico de 10 minutos, eu fiquei até um pouco mais cauteloso no pregão de hoje, vou mencionar aqui o motivo. Primeiramente abriu para baixo, aqui está o candle que abriu para baixo, aí ficou de forma bem lateral e ganhou força para cima, só que eu estava atento a esse nível aqui, como a gente ainda estava contra a tendência, seja do G60 ou mesmo do intraday no G10, não tinha algo tão claro de tendência de alta, apesar de ter feito isso aqui. E essa região, para mim, era uma região significativa por volta dos 48.900 em termos de resistência. Antigo suporte, funcionou como resistência, aqui chegou perto, voltou. Então, era um patamar que, se aqui vem para cima e volta gerando fundo ascendente, eu estaria interessado em buscar compra no mini índice. Como não foi lá em cima e voltou aqui, eu terminei não passando essa entrada de um fundo ascendente dentro do gráfico de 10 minutos, teria até gerado um resultado na operação. Depois disso, voltou para baixo aqui dessa região, gerou até, para quem gosta, o padrão dos gráficos chamado de ombro, cabeça, ombro, inclusive até confirmou ali na perda da linha de pescoço. Eu não optei por fazer essa venda e nem a venda na perda da mínima desse suporte, porque para mim eu não via, na minha leitura de um tempo gráfico acima, eu não conseguia ver perspectiva para baixo. E aí, por esse motivo, eu recomendei a entrada aqui. Se voltasse para cima, se ao invés de deslanchar para baixo, voltasse e rompesse esse topo aqui, eu recomendei a entrada, ou seja, farei a entrada para tentar pegar o quê? O movimento de rompimento dessa resistência. Porque se voltasse aqui para cima, teria uma chance de poder ir direto lá para cima. Mas como travou depois da entrada, depois da execução da compra, ficou travado aqui nessa região, já reduzia a expectativa, ou seja, já não estava mais com tanta cara de poder ir direto, sair rasgando esse patamar de resistência. E quando chegou no nível da resistência, eu optei por encerrar essa posição com um ganho de 0,26%, capital total mais 0,25%. Aí depois disso, a oportunidade mais interessante que eu terminei perdendo foi essa aqui, que veio para cima da região dos 48.900, usou essa região como suporte e gerou a sinalização aqui para cima, o movimento mais interessante, pelo menos dentro da minha leitura e dentro do que eu gosto de fazer. E aqui nesse momento eu não entrei, basicamente meu foco saiu do gráfico para o Telegram, recebi uma mensagem solicitando um acesso, conceder um acesso ao canal DV Invest Pro de uma pessoa que já tinha, de um investidor que já tinha, um trader que já tinha tido o seu período, quando era lá para trás, quando estava num período gratuito, ainda era só DV Invest. Enfim, fui avaliar todo quanto tempo tinha, eu terminei concedendo alguns dias, mais alguns dias, para essa pessoa que solicitou. A culpa não é dela, de eu ter perdido, a culpa foi minha por ter mudado meu foco. E justamente pensando nisso, já desabilitei as notificações em relação ao Telegram. Você pode enviar a sua mensagem, mas eu vou passar a responder em um momento mais oportuno, não de forma imediata. Ou seja, eu vou avaliar se aqui, se estiver muito próximo da operação como eu estava, eu não deveria ter perdido o foco do gráfico. Realmente culpa minha. Peço desculpas aí a quem está já no canal DV Invest Pro e principalmente já para quem é assinante. Então vamos seguindo aqui. Para o próximo pregão, manteremos aí o foco, mais foco ainda, para buscar mais operações. Lembrando, a minha expectativa em termos de número de operações, em média, é de 3 por dia. Ou seja, significa dizer que pode ter um pregão que tem apenas uma operação e pode ter pregão que eu recomende 5 ou mais operações. Mas, em média, tende a ficar em 3, dentro de tudo, dentro da minha metodologia e de tudo já em termos de histórico, essa tende a ser a média. Os 3 últimos dias não foram dias de muitas operações, mas teremos pregões aí melhores pela frente. PETR4. Petro terminou o dia apresentando aqui uma alta de 1,74%. Chegou aqui a gerar um candle chamado de martelo, um padrão de reversão, que traz a chance também de gerar um repique de alta.
É uma operação ainda contra a tendência. Superação da máxima de hoje seria uma alternativa de entrada, superação de 8,25. Stop aqui para baixo de 7,86, que foi um nível de suporte testado, R$ 8,00 para 7,86. Também não dá para se esperar muito dessa posição, dependendo da forma como abrir. Se abrir para baixo e reverter para cima, seria uma alternativa de se buscar essa entrada ou buscar a compra de fundo ascendente. Enfim, tem algumas alternativas para quem gostaria de arriscar uma compra em cima de Petro. Na Vale 5, o dia foi de alta de 0,89%, fechando na máxima do dia. Também é ativo que pode também trazer um repique de alta depois de ter testado novamente a região de suporte dos R$ 11,00, sabendo que a resistência mais relevante pela frente fica em torno dos R$ 12,00 para Vale 5. Olhando para o G60, o ideal, essa aqui seria bem mais interessante se tivesse um fundo ascendente, seja aqui nesse nível, seja mais acima, para se buscar alguma compra tentando pegar um movimento mais curto. Na sequência, JBSS3. Chega a recomendar a compra na JBSS3 por volta dos R$ 10,36. Visto que depois desse movimento de baixo, dentro de um longo movimento de subida, expectativa de gerar algum movimento para cima. Essa é a minha expectativa, pode não acontecer. E eu tenho um ponto que eu fico atento aqui nessa ação, que ela não deveria mais voltar para baixo da região ali, em torno de 10,25 a 10,17. Então não seria interessante um retorno muito forte para baixo. Apesar do stop estar aqui para baixo, colocando aqui no nosso controle online, a gente tem aqui a entrada 10,36, stop 9,86, risco de 4,83% e objetivo por volta de 11,36. Ou seja, se essa ação conseguir chegar aqui por volta dessa região dos R$11,00, já vou ficar atento à condução aí de stop mais apertada em cima desse ativo. CSAN3 também chega a recomendar uma compra por volta dos 33,27. A compra também foi executada. A ação gerou uma sinalização ali relevante, aquela que eu falei da Vale já veio forte aqui para cima. Nem esperei a superação da máxima pregão anterior, me antecipei, posso, vamos dizer assim, me arrepender. Mas o fato que também, da mesma forma, seria um ativo que não é mais interessante voltar aqui para baixo dessa região que foi rompida, uma região pesada de antigo suporte que tenderia a funcionar como resistência, até estava funcionando aqui como resistência e voltou para cima. Então, se voltar aqui para baixo, eu posso até antecipar o stop da minha posição na CSAN3, que é uma operação com 33,27, com stop em 32,28, objetivo em 35,25, com risco de 2,98%. Então é importante ressaltar que a gente não tem dá para se ter uma perspectiva tão forte para cima. E por isso, como não dá ainda para ter uma perspectiva tão grande para cima, a não ser que o mercado mostre isso para a gente, aqui na CPFE3 é um ativo que perdeu a tendência dela de alta, perdeu alguns fundos anteriores, uma linha de tendência perdeu alguns fundos anteriores e vem fazendo aqui um processo, para mim, de correção mais no tempo de toda essa queda. Então, se esse movimento iniciado aqui não ganhar muita força para cima, ou seja, ficar aqui mais travado, seja mais 1 a 2 pregões, meu interesse maior seria arriscar alguma posição de venda em cima da CPFE3. Mas, enfim, algo para a gente avaliar aí nos próximos pregões. Então é isso, amigos. Muito obrigado pela sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço, obrigado pelo like aí na videoanálise, um joinha aí no YouTube e até o próximo pregão.